como estão todos? Espero que bem. Eu me chamo Melissa e, como eu disse a vocês há alguns vídeos atrás, eu fui integrada à equipe da biblioteca no ano de 2020 e hoje eu estou aqui para fazer mais uma indicação de livro. Eu escolhi um livro que foi muito importante para mim na minha trajetória de estudo, de aprendizado, né, que eu ainda percorro até hoje. Esse livro foi indicado a mim quando eu fui trabalhar num setor muito específico da Casa Espírita, que é o setor conhecido como desobsessão, que é o lugar onde a gente lida diretamente com espíritos que são espíritos sofredores, né? E aí, esse livro, o nome dele é Diálogo com as Sombras. É esse livro aqui, tá? É um livro que ele foi escrito por Hermínio Corrêa de Miranda. Ele não é um livro psicografado, né? E é por isso que eu quero falar um pouco do autor. Eu fiz algumas anotações para a gente ter uma ideia da obra de Hermínio, tá? Hermínio nasceu em 1920, no estado do Rio de Janeiro, e ele faleceu aos 93 anos, em 2013. Né? Ele se tornou espírita, ele não nasceu espírita, ele se tornou espírita só em 1957 e ele publicou o primeiro livro 10 anos depois dele se tornar espírita, em 1967, né? Ele foi um criterioso estudioso, pesquisador mesmo, né, do espiritismo, da comunicação com os espíritos, e ele trabalhou através dessa comunicação e desse acolhimento durante muito tempo da vida dele. Ele teve mais de 40 obras publicadas, dessas 1.400.000 exemplares impressos. Todo o material que ele preparava, publicava e vendia era doado, e ainda é hoje, para instituições filantrópicas, né, cumprindo uma das bases do espiritismo, que é a caridade. Essa obra especificamente, e eu vou ler um trechinho dela para a gente poder ter uma ideia do que é que ela trata. Ela é uma obra que é uma obra destinada à orientação dos processos de doutrinação e desobsessão. Na verdade, ela é um pouco mais ampla, né? Ela traz de uma maneira clara, de uma maneira acessível, como você se portar, como você se comunicar com os espíritos e de que forma você pode acolhê-los e de que forma você pode ter esse intercâmbio com eles. O nome da obra é um nome sugestivo, Diálogo com as Sombras, porque ela é destinada aos processos de doutrinação, aos processos de comunicação com espíritos que estão numa condição sofredora, numa condição de falta de entendimento, né? E aí eu vou falar um pouco do que tem escrito no prefácio desse livro que eu tô, porque a obra ela foi publicada bem antes, mas o livro que eu tô, ele é a 23ª edição, que é de 2009, né? E aí ele tem uma parte introdutória, que foi escrita pelo presidente da Federação Espírita Brasileira da época, que ele diz assim: a ciência de servir é uma arte rara, exigindo dedicação e persistência. Nela, o nosso amigo, que é o autor do livro, o Hermínio Corrêa de Miranda, exercita-se há muito tempo, desinibido e despreconceituoso, como quem se movimenta com a naturalidade própria dos que sabem da sua vocação e não hesitam em seguir os rumos que devem trilhar. Quando ele escreveu esse prefácio, o Hermínio ainda era vivo, foi em 2009, ele só faleceu em 2013. E aí, na introdução da obra, o próprio autor vai dizer no segundo parágrafo, e aí eu vou deixar vocês com aquele gostinho de quero mais, né? O relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Por isso, essa necessidade que a gente alimenta continuamente de estudos, através daqui das redes. Realmente, em princípio, qualquer pessoa dotada de faculdades mediúnicas, mesmo incipientes, pode estabelecer contato com os desencarnados, consciente ou inconscientemente, serena ou tumultuadamente,
E aí isso leva a mais uma necessidade de estudo, né? Alguns o fazem compulsoriamente ou com relutância, outros com espontaneidade, uns com respeito e amor, outros com leviandade e indiferença, e muitos sem mesmo perceberem o que se passa e o que deve ser feito para ordenar um fenômeno que, como tantos outros, é natural, nada tendo de místico, fantástico ou sobrenatural. O importante é que, ao iniciarmos o trato com os espíritos desencarnados, voluntária ou involuntariamente, estejamos com um mínimo de preparação, apoiada num mínimo de informação. E aí esse livro, falando sobre doutrinação, sobre as comunicações, sobre como se portam encarnados e desencarnados, sejam médiuns, doutrinadores ou outros participantes do movimento. Ele é um livro que fala de técnica, que fala de acolhimento, que fala de preparo para essa comunicação. E eu espero que vocês gostem. Eu adoro ele. Então, vão lá, vão conferir um pouco do livro.